ser assim, 30 minutos o Tibor vai apresentar o texto, nós vamos deixar 30 minutos para vocês também comentarem, e 30 minutos para o nosso grande autor presente falar aí, tá bom? Hoje eu sou coadjuvante, isso é verdade mesmo. Não é porque eu ofereci um texto, etc., que eu seria o principal. Eu sou coadjuvante, com muito prazer, para ouvir o colega falar aí a respeito do trabalho que eu escrevi. Prazer meu. Então, eu estava pensando, escutando a Selmi, que estou em plena posição esquizoparanoide, espero daqui o final do encontro passar para a posição depressiva, como assunto no texto. Vamos lá então. Eu fiz algumas observações sobre o texto. Espero que uma parte de você leu. Uma primeira parte sobre a forma do texto. Uma segunda eu dividi em 3 eixos, entrando mais no conteúdo, nas ideias que o Avelino desenvolve no texto. Então, para começar, eu queria parar no título, Armarinho da Rua 7. Armarinho da Rua 7. Quando eu recebi o texto, eu fiquei um pouco incomodado, no sentido de deve fazer referência a uma obra da literatura brasileira que eu não li, deve ser uma coisa da cultura brasileira, que armarinho, para mim, era pequeno armário. Eu não conhecia. Então, o que é essa mística, essa cabala? Só no final do texto que eu entendi que armarinho é exatamente essa loja. Mas esse título, Armarinho da Rua 7, a gente descobre no final do texto de onde vem, né? Porque parece mais um título de uma poesia, um conto, do que um texto de psicanálise. Esse armarinho se refere a loja, a loja do avô do Avelino, onde ele passava muito tempo quando ele era criança. Ele explica no último parágrafo que esse título veio por associação, e eu achei muito interessante como a escrita dessa lembrança diz alguma coisa do texto, né? Porque um assunto no texto, um assunto que é bem presente, é a questão do tempo que não passa. E narrando essa lembrança, parece que ele mostra, ele dá pra gente presente esse passado que não passou. Eu achei bonito como foi feito também, né, essa passagem da teoria para a poesia. Eu me questionei sobre como pensar o surgimento desse trecho narrativo depois de um texto mais teórico. Várias coisas me passaram pela cabeça, se o playground do autor depois de um esforço teórico, se é só licença poética, ou se tem a ver com o conteúdo do texto. E um aspecto que eu achei interessante é que nesse trecho tem a ver com a sensorialidade, tem a ver com ele toca os botões, tem o cheiro do quiabo frito. Então parece que são vivências que ainda estão em algum lugar e que são manifestadas no texto. Enfim, isso faz sentido com o que está dentro do texto, que a gente vai ver mais tarde. Outro ponto do título, pensamentos minimalistas diretamente da clínica. Não entendi bem o porquê do minimalista, mas talvez o Avelino pode explicitar depois. Porque eu sou. Hã? Porque eu sou. Que você? E fazemos trocas
eu achei bem interessante, né? Parece que foi premonitório esse fazermos trocas, porque o texto saiu para ser compartilhado e fazer trocas. Depois disso, os subtítulos a gente tem, vou ler, no chão de cimento queimado, no pequeno porão sob a escada, das gavetas e prateleiras para o velho balcão e de botões variados e quiabos fritos. Vocês perceberam que eles todos têm a ver com casa, com, enfim, o interior de ou uma casa, ou uma loja, enfim, com um continente, uma coisa que contém. Menos o primeiro, enfim, menos. O primeiro que tem a ver com a base, né, o chão de cimento queimado. Os dois próximos, o porão sob a escada e as gavetas, têm a ver com o continente. E o último, desculpa, como já comentei, tem a ver com o registro sensorial. Eu acho que essa arquitetura do texto, ela se justifica pelo conteúdo do texto. Parece que o texto construiu a própria casa. Por que eu falo isso? Porque parece que o título veio depois da escrita do texto. Ele comenta no final como veio o título. E parece que isso deu um continente todo, deu uma estrutura ao texto. Agora, eu quero entrar mais nas ideias que são desenvolvidas. E eu articulei 3 pontos, porque é muito rico, muito denso, passa uma viagem, né, um pouco esse texto, no sentido que a gente acompanha um raciocínio. E eu cortei, eu tive que selecionar algumas coisas, tirar outras, e organizei em 3 eixos, que são, a primeira, a questão do chão, mas no chão que não é o chão de cimento queimado, mas o chão da terra, da humildade, da necessidade pelo analista da humildade. O segundo momento é a questão do espaço, como o espaço é presente em várias camadas, vários lugares na nossa prática. E a questão do tempo, evidentemente, como a gente vai ver no final, que eu acho que para mim foi a questão mais difícil pensar, né, a questão do tempo. Então, questão da humildade. Humildade, que não é um conceito bem psicanalítico, né, mas a gente tem o oposto, que é a onipotência, onisciência, arrogância, etc. O primeiro ponto em relação à humildade que eu achei no texto é quando o Avelino fala que a psicanálise não é necessariamente mais eficiente, mais duradoura do que a psicoterapia. Isso no começo do texto e já é um pouco uma pedra, no sentido de para mim a psicanálise é mais eficiente, é mais duradoura, enfim. Eu acho que a maioria da gente aqui tem provavelmente essa ideia que é mais completa, mais profunda, etc. O Avelino fala que não, que depende da experiência de cada um. Então já recoloca um pouco a análise no seu lugar. Segundo ponto é que o analisando só existe na mente do analista em função do encontro, do que acontece na sessão. Isso significa que o psicanalista experimenta sensações, sentimentos influenciados pela presença do analisando, mas que ele não existe em si, né? Não tem transparência, não tem analisando a quem a gente poderia ter acesso, não, tudo é percebido pelo prisma da nossa própria existência, da própria sensibilidade. Parece evidente, mas eu acho bom
voltar, porque talvez a gente pode ter a tendência, às vezes, de achar que a gente tem acesso ao analisando em si. Conversação em vez de interpretação. Isso é um ponto que vai voltar, né, que é presente em vários momentos do texto, mas isso se refere também a uma humildade no sentido de não adotar uma postura de suposto saber, de cientista que teria uma verdade. E em relação a suposto saber, a gente sabe que é importante para da parte do analisando, imaginar para o analista um suposto saber. Mas é importantíssimo o analista não se identificar com isso e sempre voltar para essa humildade, para não entrar num discurso de superioridade de saber. O analista não, outro ponto, não é diretamente continente para o analisando. O analista não é diretamente continente para o analisando. Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é continente para a própria vida emocional, para as próprias movimentações internas, mas não pelo analisando. Isso é a continuidade da ideia que eu falei, que o analisando só existe dentro do analista. O analista não tem acesso ao outro e vai poder conter o outro. Não, ele contém o que acontece nele na dinâmica da relação. E isso faz que, por reverberação, o analisando vai se sentir contigo. E para concluir esse pontinho, esse primeiro ponto, a questão da onipotência, que é o oposto, enfim, o oposto da humildade. A onipotência como uma defesa enfim, vou repetir a mesma coisa, mas é necessário ficar atento a não entrar nisso. Segundo eixo, a questão do espaço. O espaço no texto a gente pode ver em vários pontos. Primeira menção, eu vou ler um trechinho e comentar agora. Na página 75, para quem tem o texto aqui. Tanto a emoção eu quanto as demais emoções coabitam o mesmo mundo mental, por assim dizer, residem no mesmo endereço. Deste modo, uma psicanálise pode contribuir para que o sujeito em análise possa discernir dentre as coisas que o habitam, o que é efetivamente seu e o que é de outros objetos internos, constituídos por introjeção de características, desejos e valores alheios a si mesmo. Então, esse trecho mostra como a gente é habitado por objetos internos e objetos introjetados que, segundo como eu entendi, não pertencem a gente. E ele cita o conto do Cortázar, A Casa Tomada. Não sei se alguém já leu. É um conto bem curto que narra a vida de uma Irene, uma mulher, Irene e o irmão dela. Eles vivem na mesma casa, uma casa grande, herdada de geração em gerações, que começa acontecer fenômenos estranhos, que tem barulhos na parede e de repente toda uma parte da casa fica trancada, não tem mais acesso. E acontece uma vez, duas vezes, três vezes, até a superfície da casa habitável
se diminui até o ponto que eles estão forçados a sair da casa. E o Avelino cita esse conto como alguma coisa que não é da casa, que vem e invade a casa. Mas isso eu gostaria de, se a gente tem tempo, de conversar mais depois. Outro aspecto do espaço que eu acho fundamental é a questão da dor e da relação entre espaço psíquico e dor. A dor é devida a uma quantidade e intensidade de emoções que não tem espaço psíquico suficiente para ser processado, para ser abrigada. E daí vem quando tem uma intensidade, uma quantidade de emoção não processada, vem uma pressão muito intensa e dolorosa no psiquismo. Como isso se articula com nossa prática? A análise é o encontro de dois sujeitos, dois espaços, normalmente um pouco mais amplo do que o outro. Do analista tem mais disponibilidade, normalmente. Então, esse espaço maior permite mais pensamentos, mais associações. Um espaço reduzido não permite conter a dor, já comentei. Então, a capacidade do analista de tolerar, de conter os conteúdos dolorosos provocados pelo encontro com o analisando, permitem que o analisando amplie seu próprio espaço interno, no melhor dos casos. Então, por reverberação, vamos dizer. Ainda nessa linha de espaço e dor psíquica, o Avelino nos diz que associações livres e alucinações são espaços. Isso eu li 10 vezes, assim, tentando. São espaços, né? Não se manifesta dentro de um espaço, mas ele fala que eles são espaços. Página 79, as associações livres são um espaço criado pela pressão das emoções nos limites da mente. Vou reler. As associações livres são um espaço criado pela pressão das emoções nos limites da mente. Bom, quando não tem espaço suficiente, quando a pressão das emoções é vivida como forte demais, por exemplo, quando o analista fica frustrado na sessão, a pessoa está em posição esquizoparanoide, né? Então, tá implícito no texto, mas a questão do espaço e posição esquizoparanoide é ligada, no sentido que não tem espaço, então a perseguição vem mais e não tem como abrir esse espaço. O espaço preenchido, sim, o espaço psíquico preenchido pela emoção vivenciada prejudica a atenção flutuante. Nesse caso, o analista pode reagir no sentido de contra-atacar, né, tudo que pertence na posição esquizoparanoide. A frustração ataca o analista, ele culpa o paciente como responsável pela emoção dolorosa. A frustração se vira persecutória. E lá vem essa grande ideia do texto, que a função analítica reside na passagem da posição esquizoparanoide para a posição depressiva. Então, todo mundo na prática vive momentos de posição esquizoparanoide, isso é normal, mas a ideia é poder achar o elo para passar para a posição depressiva. E como a gente passa na posição depressiva, ele comenta depois. Outro ponto, a gente estava falando das associações livres como espaços, agora a alucinação como espaço. Página 84, vou citar, uma alucinação, como estou supondo,
seria algo como um espaço provisório de estocagem daqueles resquícios traumáticos, até que possam ser representados por fenômenos oníricos ou pensamentos sonhos, tais como associações livres. Então, a alucinação, um espaço provisório de estocagem, provavelmente muito apertado, né, esperando uma abertura para associar livremente. A alucinação, então, é também um tipo de espaço onde se reproduz a intensidade emocional do momento traumático, uma saturação do tempo que não passa e que, no melhor dos casos, pode evoluir em espaço onírico. Mais um pontinho sobre a alucinação, página 82. Uma alucinação constante que restou de um trauma e esteve inoperante, embora presente, ganha força em uma situação atual e se manifesta. A gente está falando da transferência. O que, suponho, se modifica na mente não é a alucinação que ocupa o lugar e mantém o trauma, mas o espaço que a contém. Então agora fiquei um pouco confundido, porque agora a alucinação ela se manifesta dentro de um espaço, que mais cedo falava que é um espaço. Mas eu achei muito interessante essa ideia, que o que importa não é a alucinação, mas o espaço que contém essa alucinação. Vou reler. O que, suponho, se modifica na mente. Então, quando tem uma página 82. O que, suponho, se modifica na mente não é a alucinação. Então, a gente não modifica a alucinação que ocupa o lugar e mantém o trauma, mas o espaço que a contém. E isso enfim, se modifica o espaço, modifica a força da alucinação, modifica a função da alucinação, modifica a qualidade. Exercerá menos efeito quanto maior for esse espaço e vice-versa. Então, eles não lembram que ao invés de focar no conteúdo, temos que considerar o contexto, o momento, como surge. Eu lembrei da Gestalt, né? Dessas formas, fundo, e vocês veem que a gente pode ver de várias maneiras. Tem o conteúdo, o continente, mas está tudo intertrocável. Para concluir esse ponto do espaço, nossa tarefa como psicanalista é ampliar o espaço na mente do analisando. A emocionalidade sem pensamentos nem associações ocupa todo o espaço. E então, nosso trabalho é promover associações livres, que são espaços formados por imagens e ideias. Ok? E agora vou entrar no último ponto, que é a questão do tempo. O tempo na sessão. O presente do encontro analítico contém todas as camadas do nosso desenvolvimento, desde o desamparo originário, incluindo quantidade de traumas, desejos que olham para o futuro. Todos esses tempos são condensados e presentes a cada momento. Eu gosto de citar o autor Pierre Bergogneau, que é um autor francês, que fala, vou traduzir, né? Temos todas as idades a cada momento. A ideia não é dele, é um cara bem influenciado pela psicanálise, mas temos todas essas idades a cada momento. Acho que resume um pouco essa ideia. Então, mesma coisa, vou ler alguns trechinhos e comentar. Agora, na página 75, um encontro psicanalítico é
e só pode ser algo do presente. Desse modo, todos os objetos internos ou emoções, ponto fundamental, objetos internos ou emoções, vamos conversar sobre isso, estão sendo gerados pela inter-relação atual. Esses objetos internos atualíssimos podem evocar resquícios de situações passadas muito semelhantes, jamais iguais, e induzirem reações da mesma ordem. Então, o que eu peguei desse trecho? A grande questão de objetos internos e emoções, que ele coloca no mesmo plano, que objetos internos são emoções, mas a ideia também é que os objetos internos são vivos, e isso é uma coisa que pode, enfim, nunca tinha parado para pensar isso, eles são atualizados, etc., então eles são vivos. E ainda bem, porque se não fosse o caso, como que a gente poderia fazer a análise? Parece simples, né? Mas se a gente não pode agir sobre esses objetos internos. Página 81, transferência e contratransferência tem a ver não só com o presente, mas com o passado histórico, sensório emocional de cada um, não no sentido de que experiências passadas estão sendo revividas, mas precisamente por não terem passado, são experimentadas como presentes. Não foram esquecidas no sentido de se tornarem inócuas, mas presentes e inoperantes, até que um dado sensório emocional atual as reative. Então, ao invés de ver isso como camadas, vejo como um mundo que ainda sempre está disponível, e é só questão de focar, de atualizar, é só botar luz sobre uma parte dessa grande desse passado que não passa. De novo, me vem a ideia do que o contexto e como a gente lida, como a gente, não é a lembrança em si, não é a alucinação em si, mas como que a gente, que tipo de espaço, que tipo de forma a gente dá a isso tudo. Página 81, alucinações nada representam, mas são, na vivência presente, o momento traumático, né? Então, as alucinações não representam o momento traumático, mas são o momento traumático que não passou. Importância, isso mostra a importância de não interpretar o conteúdo das alucinações, mas, de novo, pensar o surgimento, o que faz que essa alucinação aconteça no momento da sessão. O que faz que ela se manifesta agora. Mais tarde, sempre na página 81, o psicanalista precisa estar apto a fazer o discernimento daquilo que lhe diz o analisando, se uma lembrança ou uma alucinação presente. Basta programa. Em meu entender, o que irá sugerir ao analista, se está diante de uma ou outra manifestação do analisando, será o montante de mobilização sensório-emocional que este estiver vivenciando no momento daquela manifestação. Então, o que difere a lembrança da alucinação é a intensidade, a quantidade de emoção que está presente na sessão. Lembranças tendem a influenciar vivências menos perturbadoras em que as houve, e as alucinações mais perturbadoras, mais consistentes.
E ele explica que aí uma das tarefas do analista é conscientizar, não sei se a palavra é certa, o fato de que o paciente está alucinando. E quando ele fica consciente que ele está alucinando, introduz uma certa distância entre a intensidade e ele mesmo, e ele passa a alucinose, né? A alucinose tem um grau de consciência que o paciente está alucinando. E quando a gente está na alucinose com o paciente, a alucinação agora é percebida por ambos, e deste modo isso pode dar ao psicanalizar a consistência que só uma vivência atual e não memória de vivência, nem desejo de vivenciar, pode propiciar. Ou seja, a alucinose pode ser usada para mais psicanálise ser transformada em mais psicanálise. E eu acho que eu vou parar aqui. Que já está bem denso, acho que a gente já pode. E eu devo dizer uma coisa. Pontualidade francesa. Pontualidade francesa. É o seguinte, eu apresentei esse trabalho em vários locais do Brasil, evidentemente, eu não vou dizer em quais, mesmo porque estão sendo gravados, né? Vários. E em todos esses locais, quem fez, e olha, eu tenho um respeito imenso pelos colegas que fizeram os comentários do trabalho, eram todos de datas. Não perdeu nada. E eu já vinha me emocionando, porque esse encontro de um estrangeiro de outras terras longínquas e estrangeiros de cada um de nós, cada um de vocês dois, mas como representou o que o Avelino vem trazendo, que é um texto muito rico, e momentos também que eu tive de ler, reler, mas densos para compreender determinados conceitos. E o seu comentário, a sua leitura, Thibaut, aí o autor se emocionou e te deu um abraço que, enfim, expressa muito isso. Eu fiquei pensando na sua experiência e na sua vivência, quando você falou da questão da humildade, né, no que o Avelino traz, a questão do chão, que ele vai, né, especificando, você então ver isso como a questão da humildade, de estar ali, de ter uma base, de trazer, mas você falando o chão, você falava o chão, e lindo porque representa esses dois mundos numa sessão onde cada um estando com e estando entre. Então esse chum, eu fiquei assim pensando que você falou, o texto do Avelino, da sensorialidade. E eu pensei nesse encontro inicial do bebê, que ele não, o conteúdo ele não entende. Pela sensorialidade, espaços vão sendo criados e chegam por um processo de análise, né, que o Avelino traz com tanta cuidade, que não vou entrar, que eu, enfim, tenho que reler e compreender, mas você captou por a via sensorial, trouxe pontos marcantes e nos apresenta esse encontro, né, que não é necessariamente o conteúdo, mas a forma e os espaços que vão acontecer. Então,
Thibaut, je tire mon chapeau pour toi. Você sabe de onde vem a palavra humilde? Eu não sabia. Vem de humus. Lá naquelas épocas em que, no tempo feudal, não é? Os senhores usavam botas. E quem trabalhava andava descalço no chão. Humus vem de chão úmido, ou seja, é pisar no chão. Humildade. Tem esse contato direto na pele. Um negócio no chão assim. É aquilo que no momento que nós estamos conversando com o paciente, nós estamos conversando com ele, não é sobre um paciente. Essa é uma grande diferença. É pisar no chão. Então, obrigado por ter trazido a humildade. Eu acho que, assim, não o resumo, mas o apanhado que o Thibaut fez foi muito completo e muito íntegro, né, daquilo que a gente consegue ler do teu texto. E eu queria falar um pedacinho do texto em si. Né? O texto é simples. Eu acho que isso, para nós todos que temos a veleidade de querer escrever alguma coisa, esse texto pode representar muito bem a ideia de que você pode escrever sobre psicanálise sem ser sem psicanalês, sei lá como é que a gente pode usar isso, né? O texto é simples, eu discordo de você, eu acho que qualquer um pode ler, sabe? Eu acho que os conceitos, você vai pegando os conceitos à medida que você vai lendo. Entendeu? Então, acho que ele pode ser lido por qualquer pessoa, não precisa ser um psicanalista para ler. Mas eu não disse Não, isso. eu entendi o que você falou. Então, eu acho que isso é importante, né? E mais ainda, se você chega nas referências, eu fui até pedir para o Carlos ali, eu queria ter certeza que era isso mesmo que eu tinha lido. Tem 7 referências. 4 de psicanalista. Melanie Klein tem 2, tem o Bion e uma tua, né? E 3 que não são de psicanalistas. Eu acho que isso liberta, né, quem quiser escrever da obrigatoriedade de ter que buscar referência, de ter... Por que a gente tem que calcar as nossas ideias em cima de alguém que já escreveu? Por que a gente não pode ter liberdade, né, de escrever sobre as coisas, né? E, por último, né, o armarinho, né? Quem se lembra de armarinho, hoje é pouco, né? Você nem sabia o que era, né? O armarinho era uma loja que tinha um pouco de tudo de um determinado, né? Tinha o armarinho de secos e molhados, tinha um armarinho de botões e costura, etc. Você olhava assim, era um negócio meio bagunçado, né? Mas o dono sabia quantos botões tinha em cada caixinha. Ele sabia quanto que tinha vendido, tudo, né? Então, essa organização, eu acho que é muito parecida com a organização que o analista acaba tendo no seu processo de trabalho, né? Ele não precisa usar as caixinhas, mas ele sabe onde é que está. Sabe? Ele não precisa ficar contando o botão, mas ele sabe onde é que as coisas estão. E ele deve permitir, né, para o analisando, ir descobrindo os seus botões, as suas caixinhas, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente pensar em cima desse teu texto, que eu não sei se eu gosto mais desse ou do Rabo da Lagartixa, que eu acho que merecia uma outra apresentação. Do Rabo da Lagartixa, que tem mais espaço, mais relação com o tempo do que esse, né? Eu acho que é um negócio muito interessante, dá uma tridimensionalidade temporal, né? E só para tentar falar sobre a universalidade, né, a captação da linguagem do estrangeiro sobre o texto em português, né? E como isso é possível,
É a mesma linguagem, a mesma coisa que a gente tem, né, na sessão de análise, né? Que a gente acredita que está ouvindo o discurso do outro, mas na verdade o que a gente está ouvindo é o que o discurso, sei lá, se representa, significa, né? Eu assisti uma vez, eu estava na Bélgica num cantão flamengo, e eu estava numa loja de sapato e eu escuto uma senhora falar em português para a vendedora flamenga. Eu queria um sapato vermelho de bico, um sapato alto vermelho de bico fino de cromo. E a senhora de Flamengo olhou para ela e falou, sim, não em português, em Flamengo, né? Sim. Não. Bom, as duas ficaram conversando, um em português, a outra em Flamengo. Ela saiu com seu sapato vermelho de cromo, direitinho. E eu quieta ali olhando aquele negócio, eu disse, caramba, essa é a linguagem. É isso que a gente trabalha. É isso. Gostei muito da apresentação e muito obrigado aos dois. A questão da língua é interessante porque, como gringo, uma das minhas preocupações era como que eu vou fazer para receber, para analisar, não como analisando, mas como psicanalista, pessoas que não falam minha língua, e não é a língua do meu corpo, enfim, não é a minha língua materna. Mas com a experiência eu vejo que a questão é afeto, né? Não tanto faz se a gente tem mal entendido alguma coisa, a gente fala sobre isso e não impede nada. A gente não escuta o silêncio. Uhum. Eu acho que surge um armarinho, porque eu fui assim tocada, porque eu me analisei em diferentes países. E no início, eu ficava, como eu vou, né? De praxe tem isso, né? Como eu vou falar de algo, de um espaço meu, na minha língua, que tem um sentido. Então, tipo, e aí, né? Vocês duas me fizeram lembrar isso. Porque tem, como a Abelino traz, não é sobre, né? O analisando, mas é ali estando o que vai ressoando, tocando, né, afetivamente os afetos que surgem. Então tem a linguagem do Thibaut entre o francês e o português, tanto é que o armarinho para você era um petit armoire, né, um armarinho. E está aqui o Avelino na escuta, nesse encontro, mas surge um outro espaço, um terceiro desse conto, esse entre. E aí a minha pergunta agora é para você e depois aí para o Avelino, porque havia momentos que ela me soltou, não estava mais preocupada, falando, é isso, é aquilo. Eu soltava o meu francês, bom vinha, né? Mas a sensibilidade, mas a sensorialidade trazia esse espaço, o terceiro espaço. E o que para mim foi surpreendente, como surge esse terceiro espaço e o inconsciente é danadinho. Ele solta o que vem de lapsos, o que vem de uma riqueza, num encontro entre línguas e de espaços. Aí eu gostaria, não sei se aí do Avelino, dentro assim, né? Pode ser até no mesmo idioma português, mas é a ampliação desse espaço, dessa escuta, dessa... Estou pensando, o inconsciente não tem língua, não? Como eu já disse, sou com muito prazer coadjuvante dele. Então, vou fazer algumas perguntas, se ninguém tem pergunta. Como falei, essa questão do eu como... não, tem duas coisas. O eu é uma emoção. Isso acho que no começo, né?
objetos internos são emoções. Uma delas, o eu. Eu fiquei surpreso. O eu é uma emoção. Eu queria te ouvir um pouco mais. É simples, basta cada um pensar no seu próprio nome. Você, Thibaut. Isto não é só um dado sensorial, isto é uma emoção dentro de você. É isso que eu estou chamando de eu-emoção. Ou Carlos Wilson, também dentro de mim é uma emoção. Silvan, Elisa, é uma emoção aqui dentro. Não é só um dado sensorial com um nome. Tem uma emocionalidade presente que tende a predominar a emocionalidade. Então o eu é uma emoção dentro de uma rodoviária que convive com outras emoções. E a tarefa dele para ele mesmo agora é saber, puxa vida, nessa barulheira toda, o que é meu e quem sou eu? Nesse mundo emocional. Às vezes uma análise ajuda. Que bom falar isso, porque o Monet teve várias fases. Quem? Monet. Várias fases. A fase do azul era uma emoção para ele ali. Depois a fase do verde, a fase do rosa, a fase do amarelo. Cada emoção dessa cor que vinha, né? Nesse processo aí das emoções. Então, quando você falou, Aveli, por isso que eu pensei, né? O eu-emoção e a emoção que provoca, que emoção é essa? Que vai tocar também alguma emoção. Se é azul ou amarelo em você, isso também, né? Porque é um entre estando com. E chegar a esse outro. Uma das coisas que tem me ocorrido atualmente, eu gostaria também de colocar, é que eu acho que a principal elaboração é inconsciente. Por exemplo, nós todos estamos nos ouvindo, conversando, estamos elaborando conscientemente, não é? Uma série de coisas. Agora, como os nossos inconscientes, como e quando e se vão aproveitar isto que nós estamos elaborando conscientemente, a gente não sabe, porque o inconsciente é atemporal. Isto, para mim, acabou, aos 78 anos, acabou com aquela pressa. Vixe, mas não está acontecendo nada. Um dia eu percebi o equívoco disso. Olha, não está acontecendo nada porque a minha consciência é muito pretensiosa. Ela quer estar vendo tudo acontecer. Bom, e o que não está vendo acontecer? E que, como diz o Bio, a cada 5 anos aparece. Mas estava em elaboração. Mas é atemporal. Então a gente não cobra a gente não cobra temporalidade daquilo que é atemporal. Não dá para cobrar uma elaboração inconsciente porque ela é atemporal. Muitas vezes eu já parei a análise com, cadê meu querido Jimenez? Está por aí numa foto. Sei lá, faz 30 anos. De vez em quando cai um negócio assim, eu falo, bom, esse ano demorou 30 anos, até depois do Jimenez morrer, mas nem de mim não morreu não é? Então tinha um trem em elaboração lá dentro que é atemporal. E isto me ajuda a acabar com aquela pressa de, vixe, o que será que está acontecendo? Será que eu estou funcionando? Está funcionando sempre. Porque a nossa presença, o que a gente diz ou não diz, serve pelo menos para 2 coisas. Ou para o sujeito que está entupido evacuar, ou como alimento. Para uma dessas 2 coisas vai servir. O Avelino falou, só pegando aí por uma abordagem física até, porque é curioso quando você fala
rememora essa atemporalidade, né, do inconsciente. Mas se ele é atemporal por um lado, parece que é bem espacial por outro, né? Porque essa questão do espaço foi bem evocada por você, a partir do texto do Avelino, né? Do espaço que há, do contido, do contém. Então, se é atemporal por um tempo, por um lado, por outro, é bem espacial, né? Queria que você falasse um pouco desse espaço. Você já falou. Falou, não é? Que o que eu penso de fato, tem lá uma alucinação que é onde o trauma está guardado lá. Não é? Esse trauma pode ser até daquilo que eu nunca vou saber na vida, que é do momento em que eu fui gerado pela Dona Sal no São Sebastião. Eu não sei. Pode ser um trauma guardado lá, sei lá onde. Em alucinação. Só que está apertadinho, porque ainda não tem uma representação. Não tem uma representação em imagens, em pensamentos, em palavras. Está apertado. O que nós vamos conseguindo em psicanálise aqui e ali é aumentar o espaço onde esta alucinação está. Portanto, muda a qualidade da experiência emocional com a alucinação. Não é que ela vai desaparecer, não. Mudou a qualidade emocional da vivência com ela. Como eu disse para um paciente um dia que ele se retorcia no divã, olha, você está se estrupiando no parto. Não é que funcionou? Ele parecia estar se estrupiando num parto. Coisas desse tipo, assim, que era alucinação até aquele instante. E encontrou-se uma forma de representar aquilo. Então aquilo que estava apertadinho assim, obrigado por eu falar, ficou assim. Então a qualidade, a pressão daquela alucinação já não é mais a mesma. Obrigado por lembrar do espaço. Atemporal é. Agora, espacial pode vir a não... não é espacial, tem razão. Porque vai aumentando o espaço onde aquele troço estava contido e tinha pouco espaço. Obrigado. A natureza do Big Bang é mais ou menos essa, né? Em que as coisas vão se afastando sem criar espaço. O espaço de fuga. A gente pode pensar tanto numa associação livre como numa atenção flutuante, como na atenção flutuante, como espaço de fuga. Que o trauma, ou a alucinação contida, o trauma contido na alucinação, fosse tão assustador que se tem que afastar daquilo. Pode ser. E cria-se uma atividade mental para conter isso. Para conter isso. Continência. Ou cria contorcionamentos no corpo, que no corpo também contém, né? Ainda mais essas experiências tão primordiais, tão... Primordial. Que a gente não sabe. Eu falei do momento em que eu fui gerado. E antes? Sei lá, pô. Então, a nossa psicanálise é o exercício do sabe-se lá. Que nem a história dos dois gêmeos, né? Que um pergunta para o outro dentro da barriga, existe vida depois do útero? E o outro responde, não sei, ninguém voltou para contar. Bom. Mas deixou em aberto, né? Não, eu acho interessante porque para a gente informação é uma linha, esse tipo de texto para o que a gente quer fazer, né? Mas ainda não é o que a gente está fazendo, mas dá algumas setas. Por falar em tempo, no outro meu... Parou. No outro trabalho que eu escrevi lá, eu conto que eu tive um sonho. E nesse sonho
Tinha um menino no cinema da minha cidade, que se chamava Cine Centro de São Francisco, e eu passava por ele me pegava assim e falava, ô cara, você sabe por que o tempo não passa? Eu olhava espantado para ele assim e dizia, não. Ele disse, seu bobo, é porque já passou. Olha, passou. Tá nesse aqui? Tá nesse texto. Eu pensei que tivesse no outro. Não, você referencia a ele, mas você cita ele aqui. Olha, porque já passou. Você tem uma como que é? Epílogo a apresentar pra gente? Eu ia, mas eu acho que não precisa. Já tá tudo bom. Pra mim tá bom. E se não tiver bom pra gente? Então vai lá. É o epílogo. Não, agora é. Porque como o Thibaut contou melhor a história dos meus avós do que eu, aquele. O epílogo do epílogo? Pronto, epílogo do epílogo. De botões variados e quiabos fritos, sugeriu o que não vi à época em que eu escrevi. Isso vem ao encontro do que o Thibaut falou de sensorialidade. Uma síntese da evolução da vida psíquica humana em meio a elementos de realidade sensorial, visual, explícitos, que está no texto. O casal, os meus avós, né, o Ábido e a Shams, a unidade biológica, a cria, o neto, a comida, o alimento. A comida são os quiabos fritos que a minha avó servia lá pra gente. Num conjunto de funções vitais para desenvolvimento físico e amadurecimento psíquico do indivíduo. Tem mais? Já tem. Os dois masculinos, avô e neto, o vô Ábido e eu, trabalham e a criança, com bons modelos paternos, eles me criaram, e em plena satisfação, aprende um ofício, matriz de futuros outros, esse aqui. Ao manipular botões representantes das experiências emocionais fragmentadas, o menino busca, pelo conhecimento, conquistar uma autonomia emocional, recolhendo fragmentos cindidos em momentos de excessos emocionais para si mesmo em algum momento. Surge o feminino, Shams. Shams quer dizer sol, e minha avó era uma fenícia típica, baixinha, ruiva de olho azul, desempenhando a função de sustento material e continência psíquica. A cada encontro, em momentos diversos de cada encontro, entre nós e nossos pacientes, nasce um vínculo básico e primitivo, em que, além de estarmos a serviço da natureza, como mantenedores da espécie, desenvolvemos mutuamente, e cada qual com sua individualidade e recursos particulares de vida, continência para as angústias naturais relativas ao destino humano. Nascer, viver, morrer e suas vicissitudes particulares. E deste modo amadurecemos. Amadurecer é recolher fragmentos de experiências emocionais, tornando-se o que se pode ser. Função psicanalítica é isso. Psicanálise é apenas um apelido que damos a um intenso, franco e particular modo de viver a dois. É função de vida. E pela natureza do seu objetivo, o desconhecido psíquico se faz por via de volare. As vias de Porre e Levare, como propostas por Da Vinci e relembradas por Freud, também se fazem presente. A primeira, de Porre, como expressão das fantasias inconscientes de identificação projetiva. E a segunda, de Levare, como a possibilidade de reconhecimento, recolhimento e reintegração daquilo que se projeta no mundo e seus habitantes. É isso? Bom,
É isso aí que eu entendo para que psicanálise serve. Para a gente ver naquilo que está vindo, o que está voltando, que a gente projetou e não está sabendo porque a projeção foi inconsciente. Isto é integração. Isto o Binho chamou, ele é muito esquisito. Ele chamou de estar uno a si mesmo. É a volta daquilo que foi e a gente não está sabendo. Lembram do filme o Melancolia, do La Fontaine? Bom, vem um troço para acabar com a Terra. É o ódio dela, do pai e da mãe. A mãe era uma bruxa e o pai era um omisso. Só que agora, aquele ódio todo projetado no universo, que ela também não sabia que tinha projetado, está voltando em uma coisa que vai acabar com o mundo todo. E no final a gente vê o riso de triunfo dela do fim do mundo. É o ódio dela voltando, que agora vai acabar com tudo. Bom, então o que é que está voltando naquilo que está vindo? Como eu tive a oportunidade outro dia, não sei se vocês assistiram, de falar do... Eu acho interessante, eu nunca li o Ferenczi na vida, mas me falam tanto que eu acho interessante. É o Desmentido. Eu estava conversando com todos os ferenzianos, menos eu que não entendo nada daquilo. Eu estava dizendo, gente, olha que interessante essa ideia do Ferenczi. Só que vocês estão falando uma coisa só, que é do que está vindo, que é do desmentido do outro. O que está vindo, o que está voltando no desmentido do outro, que é o ódio à vida. E aí eu citei, obviamente, puta, mas tem que gravar isso. Teve um ex-presidente que estava morrendo já 5.000 pessoas. E ele disse, oi daí, é um socoveiro. Bom, isso é um desmentido que vem de fora. Só que a figura, não é uma figura, bom, pública, a maior do país e tal. Agora, o que estava voltando no que esse sujeito disse? Estava voltando o ódio à vida que cada um de nós coloca nela, porque ela dá um trabalho desgraçado para todo mundo. Então não era só dele. Ele falou isto. E aí, bom, se falou, né? Então é isso aí, gente. Será que pode voltar? Eu acho que foi a terceira, mais ou menos, no início, que se fala da... Primeiro. O primeiro, aí a Verine pudesse falar da reverberação disso, de botões variados e quiabos fritos, sugerir... Vocês sabem do que estou falando de botão variado? Ah, Bom, para quem não sabe, lá na loja, no armarinho do meu avô, qual era a minha tarefa? Tinha uma gaveta imensa, cheia de botão. Aí o cliente chegava e pegava um botão e falava para o seu hábito, eu quero uma dúzia. Adivinha quem é que ia procurar o resto? Eu ia procurar o resto. Bom, então era isso. Não é? Aquele montão assim, eu procurava o resto. Essa era a minha tarefa. Você continuou procurando o conceito, o resto da vida. Então, deixa eu só chegar aí nessas funções vitais, que eu achei isso de uma importância, se você pudesse falar. O quê? Aí, na junção. Função vital é função de vida. Pois é. Aquilo que ajuda a vida. É sensorial e emocional. E Quando eu escrevi esse trabalho em 2011, bom, eu não pensava nisso. Aí um dia eu falei, puxa vida, o que será que pode ter de psíquico nisso que o Thibaut chamou de sensorial? Muito bem, muito obrigado. Aí eu falei, o que pode ter de psíquico é isso aqui. Não que eu estou dizendo que o psíquico é superior ao sensorial. É alguma coisa que advém de. Como a posição depressiva, ela advém da paranoia, da posição
A força da posição depressiva, ela é dada pela força da posição paranoide. Não é uma coisa contra a outra, não. É uma evolução. Só que para evoluir, de onde se evolui, tinha que ter força lá. É como eu digo de vez em quando, olha o bebê paranoico tem uma sorte desgraçada, porque ele consegue xingar a mãe de mesquinha. Ele não sabe que ele está equivocado. Acabou o leite da teta. Mas ele pode lá dentro dele pensar algo que um dia vira palavra. Puta, mas essa mesquinha aí tem e não me dá? Esse é o bebê paranoico. O bebê melancólico diz, não está me dando porque eu não mereço. O bebê paranoico, o bebê depressivo, melancólico, tem um azar desgraçado. Olha, o leite não está vindo porque eu não mereço. Não tem nada pior do que uma melancolia e uma depressão. Nem em hospital psiquiátrico. Quando nós pensamos esse texto, esse projeto, assim, a vontade é que realmente a gente pudesse pegar um texto que está na alta, trazer e a gente poder discutir esse texto. E aí, era o texto do Avelino. Aí a gente teve aqui o texto do Thibaut. E agora a gente já tem o terceiro, né, que é o nosso texto, né, nosso texto interno a partir disso aí, nessas mobilizações que acabam acontecendo na gente a partir do que a gente viveu aqui. Né? Então, assim, a gente pensava, esperava, desejava que saísse algo parecido com isso. Mas vocês fizeram isso. Elevaram o projeto lá em cima. Então... Eu tenho muita satisfação em... Vocês conhecem a expressão boi de piranha? Todos conhecem boi de piranha? É assim. Tem uma manada de boi, vaca, bezerro, sendo tocada lá por um sujeito. E vai atravessar um rio que está assim de piranha. Sabe o que é piranha? Está assim de piranha. Aí, o cara que está, o vaqueiro, pega o boi mais velho que tem lá, não é? Pega o boi mais velho que tem lá e dá um risco, assim, começa a sangrar. Ele põe aquele boi no rio, as piranhas avançam em cima daquele boi e o resto vai tranquilamente. Ou seja, os meus colegas que vão apresentar os outros casos.